atenção nesse verso, e a gente vai estar contando a história, você já deve conhecer, amém? Diz assim, o título da mensagem é Até Sobrar o Toco da Árvore. Daniel, capítulo 4, verso 23, diz assim: Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Eu vou ler de novo, presta atenção e deixa até aberto, se for o caso, aí ou no aplicativo ou na sua palavra de vida em papel. Diz assim: quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com corrente de ferro e de bronze em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Deus bendito e amado, graças te damos, te louvamos, Senhor, te bendizemos nessa noite, queremos ouvir a tua voz, então fala aos nossos corações, Senhor, não nos deixe sair daqui, Senhor, sem que ouçamos a sua voz, sem que o Senhor possa, Senhor, tremendamente nos abater, Senhor, que possamos ser vencidos pelo teu Santo Espírito, Pai, nessa noite, Pai, que o Senhor possa fazer com que possamos compreender, Senhor, algumas coisas que são inerentes, Senhor, até mesmo a nossa vida, aquilo que está dentro de nós, Senhor, mas que elas possam ser mortas e outras vivas, Senhor, para que o seu nome possa ser engrandecido em nós, para que as pessoas vejam, Senhor, a transformação que o Senhor faz na nossa vida, através do nosso comportamento, através do nosso caráter. Em nome de Cristo, Senhor, que o seu nome seja glorificado nessa noite, através dessa palavra, que eu seja totalmente diminuído, que o seu nome seja engrandecido, para a honra e glória do seu santo nome. A oração que fazemos, e fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém, e amém, podeis assentar. Tem gente que associa ser humilde, ou possuir humildade, com uma pessoa pobre. Então tem gente que pensa que a pessoa humilde, ou a pessoa que é humilde, ou que possui humildade, é aquela pessoa pobre, é aquela pessoa mal vestida, é aquela pessoa que conversa errado, no nosso caso fala o português errado, de repente aquela pessoa que tem problema cognitivo, não entende bem as coisas. Tem gente que faz confusão entre pobreza e humildade, falta de cultura ou ingenuidade. Ser humilde é suportar a humilhação. Isso é que é ser humilde, é suportar a humilhação, é ser resiliente, é superar isso da melhor maneira possível. E isso não significa ser passivo diante de tudo, não significa que a gente tem que aceitar todo tipo de afronta, e sim, para que a gente possa aprender a ser humilde, é não considerar mais do que na verdade as coisas são. Uma pessoa humilde, ela não se julga melhor do que as outras pessoas. Tem gente que associa humildade com pobreza, humildade com ignorância educacional, humildade com problema cognitivo, humildade com dificuldade de entendimento. Não é nada disso. Tem gente que se julga melhor do que outras pessoas. Tem gente que se acha muito mais capaz do que outras pessoas. Eu moro num condomínio e no condomínio eu ando de chinelo, short e camisa. Aí às vezes eu estou com barba para fazer, passo. Às vezes as pessoas não falam comigo, mas é quando eu estou de terno, as pessoas falam comigo. Eu acho uma coisa muito estranha. É a mesma pessoa, só que ela agora está de terno, está indo fazer lá o seu trabalho, lá está atendendo alguém, vai atender algum cliente, sei lá, vem até na igreja. Aí a pessoa fala. Aí quando ela está de chinelo, está de short, ela não fala. Eu não sei se isso tem a ver com julgamento, mas eu acho muito estranho, eu acho muito complicado. Tem gente que passa por humilhação, que não é o meu caso, só estou dando um exemplo, e se torna mais amarga, mais arrogante ainda. Quem é humilde aprende uma lição com cada desafio da vida.
O humilde, ele consegue aprender com cada coisa que acontece na vida dele. Ele consegue ter o entendimento daquilo que aconteceu, do desafio que aconteceu na sua vida. E ele sai mais humilde ainda, mais resiliente ainda e mais forte ainda. Porque ser humilde é ser forte. As pessoas confundem humildade com pobreza. Pois bem, o grande rei Nabucodonosor, grande rei, ele passou por uma grande humilhação pública, para aprender a ser humilde, e ele venceu essa situação. E eu estou falando de Nabucodonosor. E se você ler não só a palavra de vida, mas conhecer a história desse grande rei babilônico, você vai ver que esse homem era um homem cruel, era um homem que não tinha paciência com as coisas, era um homem rústico. Ele foi na época o imperador mais conhecido, mais poderoso do Império Babilônico. Ele reinou 43 anos com mão de ferro, uma mão pesada. Ele já era filho de rei, que também havia reinado durante um bom tempo. Foi casado com uma mulher chamada Mits, da Média. Significado de Nabucodonosor é Nebo, protege as fronteiras. Nebo aí, na mitologia lá babilônica, é um dos deuses. Ou senão, Nebo, protege a minha coroa. Certo é que ele sucedeu seu pai no trono da Babilônia, governou aí entre 604 a.C. e 562 a.C. Antes de assumir o trono, ainda como príncipe herdeiro, Nabucodonosor serviu como comandante do exército babilônico em algumas ofensivas militares. E ele era um príncipe, mas ele era um príncipe guerreiro. Ele era um homem de espada, ele era um homem de combate. Ele não era aquele príncipe que ficava dentro do palácio, usufruindo de tudo que o palácio considerava, do que um príncipe tinha. Não, ele ia para a guerra, ele ia para a batalha, ele gostava daquilo. Ele gostava de passar navalha, passar faca, ele gostava daquela situação, ele se sentia bem. Seu pai se aproveitou do enfraquecimento da Síria e conseguiu se tornar rei da Babilônia. Fez uma aliança medo-babilônica. Ele destruiu a cidade de Nínive, em seguida avançou contra Arã. Então ele já tinha isso no DNA dele. O pai dele já tinha sido também um guerreiro. Depois que a Síria cai, o Egito do faraó Neco II passou a dominar Judá completamente. Judá pagava tributo, Neco protegia Judá. Era um miliciano da época. Para ficar mais claro para a gente, era um miliciano da época. Naquela época, governantes judeus foram nomeados e destituídos conforme o Egito entendia que deveria ser. Até que em junho de 605 a.C., as forças egípcias foram derrotadas em Carquemes pelo então príncipe Nabucodonosor. Nem ele era. Ele era príncipe e estava no fronte da batalha. E ele destrói um dos grandes povos que tinham na época, um dos grandes exércitos, que era o exército egito. Pois bem, o pai dele então em 605 a.C. morre. Então ele paralisou a campanha que ele estava liderando, atravessou o deserto, voltou e assumiu o trono da Babilônia. A cidade da Babilônia alcançou com ele prestígio, poder. Depois entrou em declínio, mas com ele houve glória. Com ele houve muitas glórias. Alguém pode abrir a porta lá para o irmão lá, em nome de Cristo? O irmão está esperando ali. Amém. Com ele houve muitas glórias. Nabucodonosor não só derrubou os egípcios lá em Carquemes, mas ele avançou então para Judá. Ele avançou lá contra Jeoaquim, rei de Judá. Essa foi a primeira das 3 invasões babilônicas contra Judá. Também foi nessa ocasião que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados cativos por Nabucodonosor. Então veja bem, esse homem que era um príncipe guerreiro, um príncipe comandante, ele vence o exército egípcio. Esse homem sabe então da morte do seu pai, ele volta para assumir o trono, mas ele avança.
Ele continua avançando até que ele chega lá em Jerusalém. Depois de derrotar os egípcios, que eram os milicianos da época que ficavam tomando conta de Judá, ele avança então contra Joaquim, rei de Judá. 3 invasões babilônicas aconteceram contra Judá. Nessa primeira, Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados cativos por Nabucodonosor. O rei então da época, Joaquim de Judá, se submeteu ao rei Nabucodonosor, temporariamente foi leal a ele. No entanto, depois de 3 anos, o rei Joaquim se rebelou contra Nabucodonosor, transferiu novamente a sua lealdade aos egípcios. Os egípcios que há 3 anos antes haviam sido derrotados em Carquemes pela Babilônia, e depois de 3 anos a Babilônia estava mais forte ainda. Apesar do profeta da época, porque todo tempo Deus levanta um profeta. Em todo tempo Deus levantou um profeta. Levantou então Jeremias para falar. Ele advertiu o rei, mas nada, o rei não ouvia, não queria ouvir. Não é muito diferente dos dias de hoje, não. Muita gente está com o ouvido tapado. Aquilo que Deus quer falar, não pelo profeta, porque não existe mais profeta, como não existe mais apóstolo. Foi então que em 597 a.C., Nabucodonosor marchou contra a Palestina, cercou então a cidade de Jerusalém na sua segunda invasão contra Judá, capturou então o rei Joaquim, o qual estava no poder apenas 3 meses depois da morte de seu pai, e colocou Zedequias em seu lugar. Nabucodonosor então deportou para a Babilônia o rei deposto Joaquim, o filho de Joaquim, juntamente com todos os judeus que poderiam tentar promover uma rebelião. Deixou lá idoso, doente, mulher, saqueou o templo de Salomão, capturou um enorme despojo de guerra, e por muitas vezes o profeta de Deus em Judá, Jeremias, aconselhou ao povo a se manter longe da rebelião. Mas o povo, para variar, ele gosta de ouvir o que é do seu interesse. O povo ele gosta de ouvir qualquer coisa que fale aquilo que ele quer e deseja ouvir. Ele procura alguém, até alguém chegar e falar aquilo que ele quer ouvir. Então eu vou ficar aqui. Então é aqui, é esse homem que eu vou ficar ouvindo, é essa mulher que eu vou ficar ouvindo, porque fala aquilo que a pessoa quer ouvir. As pessoas elas não gostam de ser confrontadas com a palavra de Deus, mesmo que esse confronto seja feito de uma maneira que a priori parece que vai trazer um prejuízo. Preste atenção, Deus nunca planeja nada para a sua vida que não seja para o seu benefício. Deus nunca planeja nada para te trazer malefício. Deus sempre está disposto para te abençoar. Deus sempre está disposto a te abençoar. Deus sempre é fiel. Nós é que temos a infidelidade dentro da nossa natureza pecaminosa. Pois bem, o povo deu ouvido a um falso profeta da época chamado Ananias, que profetizou que dentro de 2 anos todos os cativos voltariam do cativeiro babilônico. 2 anos apenas eles iam voltar. E Jeremias novamente denuncia essa falsa profecia, adverte que o Senhor lhe havia revelado que o exílio na Babilônia seria prolongado. Foi nessa época que eu já até preguei aqui, que ele manda uma carta: olha, vocês vivam aí, se multipliquem aí, casem seus filhos, façam morada, plantem. Vai demorar, o exílio vai demorar. Mesmo depois de muitos conselhos do profeta do Senhor, então Zedequias então se rebelou contra o rei Nabucodonosor. Eu leio, parece que só tem maluco. Uma cidade desse tamanho, contra um império todo. As pessoas elas têm uma megalomania assim. Pois bem, Nabucodonosor então vai para a sua terceira investida, vai sitiar Jerusalém. A cidade de Judá suporta o cerco babilônico durante um tempo, até que caiu completamente sob o domínio do rei Nabucodonosor. Naquela ocasião, houve mais uma grande deportação de cativos para a Babilônia. Levou mais aí, tinha mais cativos, então vamos levar mais cativos para a Babilônia. E aí ficou para trás quem? Os mais pobres, os mais idosos, os doentes. Jerusalém arrasada, o templo destruído, Zedequias capturado, forçado a assistir à execução dos seus próprios filhos, olhos cegados.
levado acorrentado para a Babilônia, acabou morrendo lá. Pois bem, após destruir Jerusalém, Nabucodonosor vai lá, coloca outro governador judeu. Certo é que Nabucodonosor era um homem duro, era um homem poderoso, liderou várias ofensivas contra outras nações, contra Tiro, contra o Egito. O império dele não ficou restrito apenas às suas vitórias militares. Ele foi também um importante construtor enquanto ele governava o Império Babilônico. Expedições arqueológicas já provaram que o rei Nabucodonosor transformou a Babilônia em uma cidade muito importante. A época da Babilônia, a época do reinado de Nabucodonosor, a Babilônia ela teve prestígio, ela teve crescimento. Ao mesmo tempo em que fortificava as defesas militares da cidade, ele também embelezava a Babilônia. Teve prosperidade no tempo desse rei poderoso, desse rei forte. Nabucodonosor restaurou templos nas cidades que estavam sob seu governo. Construiu uma avenida que cortava a Babilônia para a procissão de Marduk, um deus pagão babilônico. Nabucodonosor construiu também novos canais para irrigar a cidade. O palácio, na época de Nabucodonosor, era esplendoroso. A sua construção mais famosa são os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eram jardins que consistiam em um conjunto de árvores plantadas em calçadas elevadas, que eram sustentadas por grandes pilares que simulavam uma região montanhosa. Um homem poderoso. Acredita-se que ele fez para sua esposa, Amit, da Média, porque ela era natural de uma terra cercada por montanhas. Então ele queria agradar a esposa. O reinado de Nabucodonosor compõe o contexto histórico de grande parte dos livros dos profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. E é justamente no livro de Daniel que a gente consegue mais detalhes, mais informações bíblicas sobre quem foi esse rei. O próprio Daniel desempenhou um importante papel durante o reinado, o tempo de reinado de Nabucodonosor. Ele foi uma das pessoas de destaque na Babilônia, assim como os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Na narrativa bíblica, na palavra de vida, a gente percebe que o rei Nabucodonosor foi um instrumento nas mãos de Deus. Pastor, o senhor é maluco? Foi um instrumento nas mãos de Deus. Deus usou ele para castigar nações, incluindo o povo de Judá. Jeremias 25, 8 a 9 diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações ao redor, e o destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Quem fala isso é o Senhor. O Senhor fala que Nabucodonosor era um instrumento na mão dele para trazer justiça. Deus se refere como sendo um servo dele. Ele usa essa expressão não só em Jeremias 25, 8 e 9, mas em Jeremias 27, 6, usa a mesma expressão também para falar de Nabucodonosor. Nabucodonosor, meu servo. Ele serviu ao Senhor. Isso não quer dizer que ele adorou ao Senhor. Ele não era um servo devoto ao Senhor. Ele era um rei pagão, mas que havia sido designado por Deus para cumprir um papel de agente de julgamento de Deus contra as nações incrédulas, inclusive para a nação de Judá, o povo de Deus. A religiosidade pagã do rei Nabucodonosor, a gente consegue perceber claramente no episódio em que ele condena Sadraque, Mesaque e Abednego à fornalha do fogo ardente. Eles não quiseram, se negaram a adorar uma estátua que o rei havia construído lá em Daniel 3. Só que Deus deu um livramento sobrenatural a esses 3 jovens quando eles estavam na fornalha. Você conhece a história. E Nabucodonosor, no texto bíblico, ele reconhece que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. Diz lá Daniel 3,27. Quem diz é a palavra de vida, não sou eu. Só que essas declarações, essas informações não significavam que Nabucodonosor havia se convertido ao Senhor, mas apenas que ele tinha
reconhecido que o Deus daqueles homens era superior às outras divindades. O livro de Daniel também descreve os sonhos que o rei Nabucodonosor teve. As pessoas normalmente se apegam só apenas no primeiro sonho, aquele sonho que está em Daniel 2, o primeiro sonho, aquele sonho que ele tem, que ele sonha com uma grande estátua feita de vários materiais, ouro, prata, bronze, ferro e argila, que fala sobre a ascensão e queda de várias potências mundiais em sequência. Na realidade, aquilo só mostrava como mensagem principal aquilo que Deus estava se referindo, como iria conduzir a história de forma soberana, como Ele sempre fez, de acordo com seus propósitos, como Ele sempre fez. Mas aquilo, no primeiro momento, perturbou Nabucodonosor. Ele convoca mago, convoca encantador, convoca quem ele pode, os sábios da época, para ver se revelavam, interpretavam o sonho dele. E ele não tinha contado nada para ninguém, nem o conteúdo do sonho dele. E Daniel, pela graça do Senhor, foi capaz de revelar e interpretar o sonho do rei. Mas Nabucodonosor teve um segundo sonho. E é sobre esse segundo sonho que eu quero falar. É sobre esse segundo sonho que fala lá em Daniel 4, que a gente leu no nosso texto central. É sobre esse sonho que eu quero falar. Diz a palavra de vida que esse sonho, ele ocorreu num tempo que Nabucodonosor estava no auge do seu poder. Imagina, o homem já era poderoso, ele estava no auge do auge. Era o todo-poderoso. E aí ele tem um sonho e manda novamente chamar seus sábios. E ninguém soube interpretar seus sonhos. Só você lá olhar Daniel 4, 6, 7, verso 6, 7. Então o que ele manda chamar? Daniel. Daniel já havia interpretado um sonho, chama Daniel. Daniel vem, aí ele diz: olha, eu vi uma enorme árvore no meio da terra. A árvore se crescia, se fortalecia até o céu, sendo vista em toda a terra. A folhagem da árvore era formosa, havia muito fruto, de tal maneira que todas as espécies se abrigavam e alimentavam apenas daquela árvore. Mas veio um anjo do Senhor clamando, e ordenou então que a árvore fosse derrubada, mas o topo da árvore deveria ser acorrentado à terra. Esse foi o sonho desse homem, o segundo sonho desse homem. Então Daniel interpreta novamente outro sonho do rei, e dessa vez ele fica impressionado com esse sonho, fica impressionado com aquilo que Deus fez com que ele pudesse abrir e interpretar o sonho. Na realidade, Nabucodonosor era a grande árvore, aquela grande árvore que crescia, frondosa, cheia de fruto, trazia uma grande sombra, era justamente Nabucodonosor. E aí vem um anjo do Senhor, que dá uma ordem para que cortasse aquela grande árvore. E diz assim o verso 25: até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá quem quer. E a interpretação era essa: Deus ia mandar cortar a árvore e ficar só um toco, ia fazer com que Nabucodonosor ficasse 7 anos como um animal, mas o toco da árvore vai ficar lá, o toco vai ficar aí. O que ia sobrar da árvore? O toco. Mas como uma árvore que brota, ele teria uma segunda chance. Verso 17: o teu reino tornará a ser teu depois que tiveres conhecido que o céu domina. Lembra quando eu comecei a falar de humildade, de ser humilde? Era tudo que Nabucodonosor não era. Então Deus resolveu dar um basta. Esse sonho ele se referia ao rei Nabucodonosor, um homem que estava achando que era o bambambam da história, um homem que achava que tomava conta de tudo, que tudo que ele fazia, que ele colocava a mão, dava certo, porque ele era o cara. Tem gente que acha que é o cara. Não, eu sou o cara. Pô, eu sou um cara. Eu estava mais cedo lavando aí a igreja com a esposa, aí passou um abençoado aí com um carro de anúncio aí para falar de uma igreja aí deu o nome da pessoa e falou: não, fulano do Cajado. Eu falei: meu Deus do céu, filho, o homem tem até adjetivo aí.
Eu não vou naquela igreja não, está arriscado, vou cair lá. O homem tem um cajado na mão. Tem gente que eu não conheço, estou falando só pelo nome, eu nunca iria colocar um adjetivo como aquele, mas eu fiquei pensando como às vezes a gente tem que, às vezes não, como o ser humano é tão soberbo e não consegue ser humilde, principalmente quem está de frente das coisas. A gente tem que trabalhar com a humildade no nosso coração. Ele ia ter uma segunda chance. Assim como uma árvore que brota, esse homem ia ter uma segunda chance. E Daniel fala para ele, ó, o teu reino tornará a ser teu depois que tiveres conhecido que o céu domina. Se ele não reconhecesse, o coração dele ia ser trocado por um coração de um animal. E 7 tempos passariam sobre ele. Daniel então exorta o rei. Diz para ele, ó, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Deus ia dar um basta em Nabucodonosor, ia dar um basta na soberba dele, ia dar um basta no orgulho dele, ia dar um basta no bambambam. Deus, em todo o tempo, Ele nos dá a oportunidade de nós nos consertarmos. Todo o tempo, Ele nos dá oportunidade para aprendermos a sermos humildes. Pois bem, o sonho se cumpriu. E tudo começa assim, diz Daniel 4:29. Passado 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse, olha o que o homem disse, verso 30. Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? O orgulho daquele homem chegou no teto do teto. Na mesma hora, o anjo dá ordem para que se cumpra o sonho. E Nabucodonosor foi transformado, se comportando como um animal que comia capim no jardim da Babilônia. Aquele rei ficou agora parecendo, se comportando como um animal. Comia capins no jardim da Babilônia. Se passou então o tempo determinado, até que depois dos 7 tempos, ou dos 7 anos, o rei se levanta, louva a Deus, e aí sim, o trono lhe foi restituído. Ele reconhece a Deus lá no verso 37, diz assim, agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Primeiro passo para a gente aprender a ser humilde é reconhecer a grandeza de Deus. Assim como a grande árvore do sonho, a pessoa orgulhosa, ela pensa que é o centro de tudo, que todo mundo depende dela. Não, todo mundo depende de mim, eu sou o cara. Tem crente que se acha maior do que tudo, até mesmo sobre Deus. Imagina aí, então, o descrente, né? Quando a gente reconhece a grandeza de Deus, nos humilhamos e assumimos a nossa pequenez diante da sua majestade. Oh, como é bom isso! Como é bom, a gente glorifica a Deus. Por isso a gente precisa ser humilde. Por isso que a gente tem que ter um coração humilde. Tem gente que despreza o irmãozinho, a irmãzinha, porque não se veste assim, ou porque se veste assado, ou porque se comporta assim, ou porque não fala português direito, ou porque não anda assim, ou porque... Irmão, não despreze ninguém. Cristo não foi e entregou a sua vida pelo bonitinho, pelo bambambam. Ele não foi lá e entregou a vida só por aquele que anda de roupinha legal, entra na igreja, tem um carro bacana, tem uma condição de vida melhor que o outro. Não, não. Jesus andava com prostituta, com publicano,
com leproso, com doente. Ele andava normalmente com a escória. A escória da sociedade da época era com quem Jesus andava. E era quem seguia Jesus, e Jesus não botava para correr. Até os pequeninos, quando vieram a ele, os discípulos, não, deixa vir os pequeninos. A gente não tem certeza para dizer que Nabucodonosor foi convertido ou não, porque a palavra de vida não fala nada sobre isso. O fato é que o rei Nabucodonosor ser chamado por Deus de meu servo apenas significa que ele fez a parte do plano soberano do Senhor, aquilo que era propósito de Deus. Isso quer dizer que o nosso Deus é Senhor sobre tudo e todos. Ele utiliza até mesmo um rei megalomaníaco como Nabucodonosor para cumprir os seus propósitos eternos. Ele usa qualquer pessoa, até o mais louco, o mais doido ele coloca lá no poder. Então não reclama não, quando você vê alguém muito doido no poder de algo que você está por baixo, ou que você tem que entregar a autoridade. Não reclama não, porque foi Deus que colocou lá. Deus tem os propósitos dele. Tem gente que acredita que Nabucodonosor se converteu porque ele declarou estar curado dessa doença, que tinha cometido ele, que ele confessou a soberania e a majestade de Deus de maneira eloquente. Mas a gente não encontra na Bíblia nenhum texto dizendo nem que ele se converteu e nem que ele não se converteu. Ele apenas confessou que o Deus de Israel é o único Deus e Criador supremo de todo o universo. Isso aí eu canso de ver aí na rua. Canso de ver aí nos lugares que eu vou ao supermercado, onde eu ando aí. Todo mundo acredita em Deus. Todo mundo acredita que Deus é maior do que qualquer coisa. Nabucodonosor, ele teve o privilégio. Ele presenciou várias vezes o poder sobrenatural do Senhor. Ele conviveu muito tempo com Daniel. Muito tempo ficou com Daniel. Eu fico imaginando as conversas que não aparecem na palavra de vida dele com Daniel. Conversando e perguntando para Daniel: vem cá, esse rei, eu vi seus amigos lá na fornalha. Aconteceu assim, assado, comigo. Me explica melhor, me fala mais sobre ele. E Daniel falando. Mas eu não sei se esse homem realmente se converteu. Assim como vi, a igreja também não garante a nossa entrada no céu. Também não sei se Nabucodonosor teve essa entrada permitida. Pode ser que ele tenha se convertido, pode ser que também não. Eu sei que tem muito material arqueológico, literatura babilônica, relacionada ao rei Nabucodonosor, mas faltam partes, segundo a ciência aí, segundo a arqueologia, segundo a literatura babilônica, falta parte aí dessa última parte do reinado dele. Então não tem como a gente garantir, afirmar que ele se converteu. A gente pode até supor. Se sabe que ele morreu no ano de 562 a.C., aproximadamente com 70 anos de idade. Foi sucedido pelo seu filho, Evil-Merodach, que reinou 2 anos. Pouco tempo depois o Império Babilônico entrou em declínio e finalmente acabou caindo diante dos persas. Por que isso tudo? Porque tudo isso, pastor, essa pregação, para não deixar uma lição de humildade, né? Mostrar a grandeza de Deus sobre tudo. 1 Pedro 5,6 diz assim: devemos aprender a depender de Deus em tudo e humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O Evangelho também nos ensina a ser humildes. Filipenses 2,3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Pedro e Paulo e Pedro, falando: olha, você tem que ser humilde. Você tem que se humilhar. A pergunta que Deus faz para você: você tem reconhecido a Deus ou tem andado por seus próprios caminhos? Você tem reconhecido a potente mão de Deus ou tem andado nos seus próprios caminhos, do jeito que você bem entende?
Nesse texto, a gente pode extrair tantos ensinamentos, tantas lições: ser humilde, suportar a humilhação, não ter vergonha de Jesus, adorar e louvar a Deus, testemunhar o que Deus faz, não brincar com Deus. 12 meses ele ficou brincando com Deus. Tomar cuidado com as vaidades. Tem muita gente vaidosa. Tomar cuidado com o orgulho. Tem gente que espera até sobrar apenas o topo da árvore para se humilhar. Ele esperou até sobrar apenas o topo da árvore para ele se humilhar. Tinha tempo. Ele podia ter se humilhado antes. E meu irmão, minha irmã, ainda dá tempo para a gente, eu e você, nos tornarmos humildes de coração e mente. Provérbios 16, 18 diz: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Orgulho, vaidade, soberba, isso não pode fazer parte da nossa vida. A gente tem que matar todo dia a nossa vaidade, todo dia a gente tem que matar nosso orgulho, todo dia a gente tem que matar o nosso eu. Tem gente que espera ficar só no topo, amarrado no topo. Tem gente que está amarrado no topo, acorrentado no topo. Tem gente que ainda está nesses 7 tempos, ainda não saiu dos 7 tempos, ainda não reconheceu a glória do Senhor, porque o orgulho, a soberba e a vaidade ainda são mantidos no seu coração. Enquanto isso existir, não há como glorificar Deus na vida dessas pessoas.